Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus, e hoje estou no meu escritório, que fica nas dependências do Seminário Palavra da Vida, em Atibaia, seminário no qual eu sou um dos professores. E chego até você hoje por meio do Ministério Permanecer e do Instituto Jesus Cristo, com um sincero desejo de contribuir na leitura e também na compreensão deste lindo devocional de Stanley Jones, que tanto tem nos abençoado aqui no canal do Ministério Permanecer. Hoje nós estamos no dia de sábado, e a semana do devocional é a semana 5. Estamos terminando a semana 5, o último dia da semana. Sábado, semana 5. E o título que Stanley Jones dá para essa devocional do sábado, no fim da semana 5, é o seguinte. Veja o título que Stanley Jones nos oferece. Ele diz assim: Encontrando Deus e a nós mesmos. Eu vou repetir. Encontrando Deus e a nós mesmos. Vamos acompanhar as palavras de Stanley Jones e tentar entender o argumento dele em relação a este pensamento. Encontrando Deus e a nós mesmos. Veja, novamente devemos observar a naturalidade do sobrenatural e a sobrenaturalidade do natural. Jesus disse: se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora. João 15:6. Esta é uma declaração surpreendente. Se você não permanece em mim, então a vida irá deixá-lo de lado. Preste atenção nessa expressão de Stanley Jones. A vida irá deixá-lo de lado. Ela será muito importante. A vida dirá o seguinte: desculpe-me, mas não posso usar você. Você não serve. Neste momento, diante dos nossos olhos, esse inevitável deixar de lado está acontecendo. Naqueles que vivem no ódio, no egoísmo, no medo, essas pessoas são inevitavelmente deixadas de lado, como coisas inúteis. Então Stanley Jones pergunta: isso é arbitrário? E ele mesmo responde: não, não é arbitrário. A pessoa que guarda essas coisas em seu íntimo, sim, se torna inútil. Não tem utilidade. O restante do versículo também diz assim, abre aspas, e seca, fecha aspas. Cortados da fonte da verdadeira vida. Guarde essa expressão também, fonte da verdadeira vida. Ela vai nos ajudar. Nós então secamos, deixamos de servir para qualquer uso. Quando permanecemos em Cristo, no entanto, somos cheios de vida e damos vida. Mais uma vez Jesus disse, abre aspas, aquele que comigo não ajunta, espalha, fecha aspas. Isso está em Mateus 12:30. A vida, então, ela se dispersa, se fragmenta, desmorona, se não estiver unida por Cristo. Mas, em contrapartida, aqueles que ajuntam com Cristo reúnem as forças da sua própria alma para uma unidade viva. São reunidos em harmonia com Cristo. Portanto, diz Stanley Jones, citando Efésios 5:17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Se você sabe qual é a vontade de Deus, você tem bom senso. Se não sabe, você é um insensato. Agora, veja que ilustração interessante Stanley Jones nos oferece. Há uma história de uma criança que, não conseguindo montar um quebra-cabeça do mapa mundi, ficou praticamente em desespero. Até que olhou do outro lado das peças e viu que formavam uma imagem de Cristo. Quando ela as juntou, viu do outro lado a forma do mundo. Olha o que Stanley Jones continua dizendo. Ponha Cristo em sua vida, e então todas as áreas da sua vida se acertarão, pois Cristo e a vida são uma só. Esta passagem pode resumir muito bem o estudo da nossa semana sobre a naturalidade do caminho cristão. A semana 5, que está terminando hoje. Veja a passagem. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1:16. Observe então.
não só fomos criados por Ele, mas para Ele. Ou seja, a vida só funciona no caminho de Cristo e não funciona em outro. Olhe para todas as coisas em sua vida. Olhe para os órgãos, para todos os relacionamentos. E se tiver olhos para ver, isto estará escrito em todas elas. Abre aspas. Feito para Ele. Quando cada uma delas o encontra seu próprio cumprimento. E então, a vontade de Deus se torna a nossa paz. Quando eu leio este devocional do sábado, o que vem na minha mente logo de início é que vida e existência são coisas diferentes. Embora vida e existência são coisas complementares dentro da realidade, elas também são distintas. Porque a vida, ela é uma fonte primária. Uma fonte que quando se apresenta ao humano, ao homem, ela se apresenta por 3 características. Esta fonte primária, que é a vida, ela se apresenta como uma fonte anterior ao homem, como uma fonte superior ao homem e como uma fonte doadora ao homem. A fonte primária, que é a vida, ela se apresenta como algo que está para antes do homem, que é anterior, que está para além do homem, que é superior, e que é doadora, que doa de quem ela é, da própria vida ao homem. Por isso, o homem só passa a viver quando a vida passa pela sua existência. Quando a vida, que é essa fonte primária, anterior, superior e doadora, passa pela existência do homem, dando a ele identidade, propósito, utilidade, como Stanley Jones nos disse. Quando a vida passa pelo homem, dando a ele não só existência, mas vida, o homem então se torna útil, porque ele cumpre o propósito original para o qual ele foi criado. Mas Jesus também nos disse que quando vamos numa direção contrária ao caminho desta fonte que é a vida então, como disse Stanley Jones, nos deixa de lado. A vida não consegue nos usar. A vida não consegue utilizar a nossa existência. Nós continuamos a existir. Nós andamos, falamos, nos alimentamos, mas nós não cumprimos o propósito original para o qual fomos criados. Nós não cumprimos a naturalidade para a qual fomos criados. Então nós não estamos vivendo, estamos apenas existindo. Ainda falamos, comemos, ainda andamos, mas estamos apenas existindo na realidade. Então, perceba, nós não deixamos de existir porque fomos deixados de lado, mas deixamos de viver, porque a vida não está sendo a fonte primária da nossa existência. E a pergunta que aqui eu quero levantar é: se nós não estamos vivendo, apenas existindo, então nós estamos existindo em quê? Em que nós estamos existindo? E segundo todas as devocionais que estamos trabalhando em Stanley Jones, eu creio que nós estamos existindo numa espécie de caminho desviante, num caminho de desvio. Nós desviamos do caminho da fonte da vida, aonde encontramos identidade, propósito, utilidade. Nós estamos vivendo de uma fonte mentirosa, de uma fonte que não tem recursos para nos satisfazer. E quando vivemos nesse caminho desviante e nesta fonte mentirosa, a Bíblia chama isso de morte. Perceba, nós continuamos a andar, falar, nos alimentar, mas agora estamos existindo, não mais na vida, mas estamos existindo na morte. Percebe como isso é terrível? Nós perdemos a utilidade, o propósito inicial para a qual fomos criados. A vida, ela tem a intenção de nos encontrar. A vida que é perfeita, única, insubstituível e que foi colocada de forma disponível a nós em Cristo Jesus. E é Cristo quem faz
a união da nossa existência com a fonte da vida, que é o próprio Deus eterno. E quando Cristo não está bem lá, bem naquele lugar das juntas, aonde todas as coisas encontram harmonia, propósito e se tornam úteis, quando Cristo não está lá, a tendência é que nós vamos existir na morte. Então, ouça, porque Jesus é vida. Sem Ele, nós nunca vamos viver, apenas existir. Lembra do exemplo de Stanley Jones, da menina que tentando montar um mapa-mundi ficou desesperada, porque não conseguia ver a imagem do mundo no quebra-cabeça? Então ela olhou atrás e viu a imagem de Jesus, e quando ela juntou as partes e formou a imagem de Jesus, o que apareceu para ela? A imagem do mapa-mundi. O que Stanley Jones está tentando dizer? Que Jesus é a forma de tudo que podemos ver na realidade. Se queremos ver uma realidade viva, uma realidade equilibrada, uma realidade que tem um propósito correto e uma utilidade necessária, nós precisamos vê-la por meio de Jesus Cristo. Jesus é fonte primária, anterior, superior e doadora. E quando esta vida, esta fonte, atravessa a nossa existência, nós encontramos propósito, encontramos utilidade para a vida. Jesus nos chama e diz: venha, vou usá-lo para que a minha vida seja repartida com o mundo. Lindo isso que Stanley Jones está dizendo. Olha como ele ora para terminar a devocional dele. Ó gracioso Deus, Tu estás me inundando com tua generosa graça. Pensei que teria de subir ao céu para trazê-la a mim. E eis que tu a trouxeste para perto de mim. É meu próprio ser. Se eu a aceitar, eu a aceito. Eu a aceito agora. E te agradeço do mais profundo do meu ser. Amém. Aceite a fonte primária que é Jesus, o caminho. E ele vai passar pela sua existência. Vai vencer a morte na qual um dia existimos. E ele vai nos ensinar a viver na vida, onde encontramos propósito e utilidade para nós. Stanley Jones termina com a afirmação do dia dizendo: Cristo e a vida são uma coisa só. E não posso viver contra Cristo sem viver contra a vida. Quando não estamos no caminho que é Cristo, não estamos existindo na vida, mas estamos existindo na morte. Vá para o caminho que é Jesus e encontre toda a vida, vida em abundância. Deus te abençoe e a partir de amanhã o pastor Carlos Macor vai entrar nessa jornada de novo com vocês, na semana de número 6. Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade.